Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos num cenário diferente, mas enfim, resumindo, né? Nós vamos falar hoje por que empresário bonzinho só se fode. Resumão, é isso daí, tá? E olha, quando eu falo empresário, não é só empresário. Artista, como eu sempre falo, né? Todo artista é uma marca, toda marca é uma empresa e toda empresa é comandada por um empresário. Então, logo, todo artista é um empresário, ou pelo menos deveria ser. E o vídeo de hoje é sobre por que todo empresário que é muito bonzinho acaba se fudendo, beleza? Antes da gente começar, já se inscreve no canal, porra, eu estou curtindo o meu aniversário na Serra do Rio de Janeiro, né? E vim aqui, arrumei um cantinho para poder gravar vídeo para vocês, como prometido até o final do ano, vídeo todo dia. Talvez finais de semana, um ou outro ali eu pare, tá? Mas pelo menos segunda a sexta, né? Todos os dias até o final do ano, vocês terão um vídeo novo por aqui. Mas chega de papinho e vamos direto ao assunto, beleza? Rapaziada, é o seguinte, né? Primeiro, para entender isso daqui, eu vou contar uma história para vocês comigo, tá? Como eu sei que vocês sempre gostam, vocês falam, caraca, mano, traz mais vivência e tal, né? Falar das teorias, falar das ideias é muito interessante, né? Falar das boas práticas ajuda muita gente. Mas quando eu trago isso dentro de uma questão individual, né, de uma história minha ou de uma história de alguém que eu conheço também, posso trazer para vocês. Claro que às vezes eu vou preservar o nome por uma questão de ética. Eu sei que vocês acabam curtindo pra caramba, né? Então uma história minha, tá? Não vou revelar o nome do artista, mas em dado momento da minha carreira eu peguei um artista para empresariar. E aí peguei aquele artista, né? Aquele artista não tinha logomarca, né? Não tinha uma estrutura de show, não tinha o talento bruto, né? Tinha até uma relevância digital, mas muitas coisas relacionadas à estrutura da carreira estavam simplesmente paradas. E eu peguei, comecei a investir tempo, dinheiro, energia, né, naquele artista, comecei a fazer. Uma das coisas que eu fiz foi que eu coloquei, né, nosso time de assessoria de imprensa para poder começar a falar daquele artista, né, dentro da grande mídia. Lembrando, né, cara, às vezes a galera acha que só o digital basta. Dependendo do seu nicho, talvez possa bastar. Mas de modo geral, é bom que você esteja em todos os canais. Principalmente se você está num estágio de carreira que você quer explodir. Que era essa minha história com esse artista, né? A gente queria ir de fato explodir. E a gente estava caminhando para esse lugar, né? Fez todos os investimentos, a gente tinha um contrato, beleza? Só que em dado momento a relação começou a não fluir, né? Por uma série de fatores, né? Tanto erros dele quanto erros meus, né? Começou a não fluir, as coisas não começaram a encaixar, né? Mas até aí seguimos trabalhando e tudo tal. E depois de um tempo eu fui entender, né? Por que essa relação começou de fato a não fluir, né? O que tinha acontecido na prática, tá? Uma grande gravadora, uma dessas majors, tinha procurado esse artista, né, sem eu saber, e tinha feito uma oferta de um adiantamento de uma grana muito boa. Na época, hoje em dia nem é tão boa, né, mas na época era um negócio, porra, gigante, né? Tanto para ele quanto para mim, quanto para quem tava no negócio. E a gravadora procurou ele e isso não passou por mim. A gravadora não foi em mim, não passou por mim e tá tudo bem, né? A gravadora chama o artista, mas o que o artista ético tem que fazer? Porra, eu tô um empresário, recebi um negócio aqui, meu empresário, vem cá, vamos conversar junto, afinal somos sócios, né? Ele não fez isso, né? Ele simplesmente guardou para ele. E sabendo, né, que se começasse a criar um clima ruim, talvez a gente poderia parar de trabalhar e ele poderia fechar com a gravadora e pegar aquela grana só pra ele, né? Nem sei se essa foi de fato a motivação, mas o que pareceu foi isso, né? Porque depois eu entendi, depois eu consegui ter acesso ao e-mail e vi a gravadora falando direto com ele, né? E aí começou a criar um clima instável ao ponto da gente meio que romper a relação, justamente para que ele pudesse, né, seguir esse passo com a gravadora. O que me marca muito nessa história é que eu tinha colocado uma assessoria de imprensa, né, para vocês verem como é que são as coisas, né? E a assessoria de imprensa ficou batalhando para conseguir colocar ele nos programas de televisão, nos grandes programas de televisão. E meu irmão, na hora que conseguiu colocar ele num grande programa de televisão da Rede Globo, né, eles não queriam só que o artista fosse lá e cantasse. Eles queriam entrevistar a galera do artista ali, né? Entrevistar um empresário, entrevistar a família e tal. E aí, meu irmão, olha que loucura, né? Quando a assessoria de imprensa conseguiu, esse artista foi lá, fechou, começou a falar direto com a produção do programa, eliminou a nossa assessoria de imprensa, não falou nada comigo, gravou o programa sem eu saber e eles entrevistaram todas as pessoas que estavam ali e não me entrevistaram. Eu não apareci, e tudo bem, foda-se eu não aparecer, mas você vê o nível, né, de como que a relação pode ir. O que aconteceu foi o seguinte, aqui entra, né, o porquê que empresário bonzinho só se fode. Ao perceber que eu estava meio que sendo passado para trás em algum ponto, qual foi a minha reação? O jovem empresário, né? Ainda não tinha esses cabelos brancos, não tinha a experiência que tem hoje,
Mas eu fiquei tão mal de estar sendo meio que, porra, passado pra trás, de estar sendo, porra, esquecido, né? De estar sendo, vendo meu trabalho não só não sendo valorizado, mas tentando ser sabotado, né? O clima instável, né? Sabe o Felipe Luiz agora no Flamengo, sabe? Pô, começa a ver que, meu irmão, o presidente não tá curtindo, o jogador não tá curtindo, o clima tá ruim, mas, pô, eu tenho história aqui, enfim. O que que eu fiz? Olha que merda que eu fiz, meu irmão, olha que merda que eu fiz. Eu simplesmente falei assim, pô, meu irmão, tu não quer trabalhar comigo não, mano? Não é um contrato que vai nos ligar, não. Eu peguei o contrato, né? E esse contrato, né, para ele parar de valer, né, se alguém quisesse sair do contrato, eu ou o artista, tinha uma multa. Eu não queria sair, porque eu tava vendo que o trabalho ia acontecer, e ia acontecer. Esse artista ele ia ser um dos maiores artistas do Brasil, não tenho dúvida disso, tá? Tava todos os passos encaixados, programa da Globo, né, a música subindo, investimentos sendo feitos, coloquei no palco dos grandes festivais do Brasil, né, por networking meu, então tava tudo trilhando de uma maneira bem correta. Então, ao perceber que aquele artista não queria trabalhar comigo, eu peguei o contrato, falei, cara, é o contrato que tá te prendendo? Peguei o contrato e falei assim, ó, e rasguei o contrato. Sendo que, meu irmão, naquele contrato, né, se ele quisesse romper comigo o contrato, ele tinha que me pagar, e às vezes eu fazia isso, tá? Não vou dizer que eu sempre faço não, mas às vezes ao invés de colocar uma multa de grana, né, tipo assim, olha, 1 milhão, 10 milhões, o que eu fazia? Eu colocava shows, né? Porque eu gosto muito de shows, porque aí o cara não tem que só tirar do bolso dele, né? Principalmente que é um artista que estava, né, por mais que estivesse perto de acontecer, ainda era, né, um iniciante, assim, era profissional, ganhava dinheiro com a música, vivia da música, né? Era um artista profissional, mas não tinha essa grana toda, né? Então o que eu fazia? Eu colocava uma multa relacionada a shows. Então, se ele quisesse sair, ele tinha que fazer, sei lá, um X número de shows. Só que o cachê que a gente já tinha na época era um cachê que, se fizesse o cálculo, o número de shows que ele tinha que me pagar, né, vezes o número do cachê, o valor do cachê, ele teria que me pagar ali por volta de 800 mil reais, mais ou menos isso daí, tá? E o que eu fiz? Eu peguei o contrato e fiz assim, ó, rasguei. Falei, meu irmão, se é o contrato que te prende a mim, irmão, forte abraço, vai que vai, beleza? E aí, galera, por que isso é uma bosta e você não deve fazer isso, beleza? Porque, meu irmão, bonzinho só se fode. Ali, o que fez eu rasgar o contrato? Foi o meu ego que fez eu rasgar o contrato. Foi eu entender que as pessoas não... Como assim alguém não vai querer trabalhar comigo, meu irmão? Como assim alguém tá desprezando o meu trabalho? Que absurdo. Como se isso fosse um absurdo, porra. Caralho, é normal, não quer trabalhar comigo? Pô, foda-se, entendeu? Tá tudo bem, vamos que vamos. Mas, irmão, vê o Flamengo agora, pô. Felipe Luiz, ídolo. O Flamengo virou e falou, meu irmão, não quero você. Isso acontece, meu irmão. Isso acontece. Então, meu ego ferido foi eu simplesmente rasgar o contrato. Felipe Luiz acabou de sair do Flamengo. O Flamengo tem que pagar uma rescisão, né? E vai pagar lá, sei lá, 8, 10 milhões pro Felipe Luiz porque quis mandar ele embora. E é justo, porra. Agora imagina o Felipe Luiz vai falar, não quero esse dinheiro não, né? Porra, por que ele ia fazer isso? Porque ele seria um idiota, né? Eu lá atrás eu fui um grande idiota, mas a gente aprende. E por eu ter aprendido, eu posso hoje vir aqui e trazer para vocês, para que você não seja um imbecil nesse sentido. E o que eu quero dizer com não ser um imbecil? É você, meu irmão, abrir mão do que é seu, beleza? Nunca abra mão do que é seu. Vocês já viram aqui, quem está aqui há mais tempo me conhece, sabe que eu sempre tento pregar pela transparência, né, pela justiça, pela integridade, pela ética. Isso é uma coisa, isso é bom que seja feito, beleza? O outro ponto é você tentar ser bonzinho. Não sei aqui quem está no canal que já leu aquele livro, um livro em inglês muito bom, chamado No More Mr. Nice Guy, né? Não mais um homem bonzinho. Porque, cara, isso aqui que eu falei, a ética, a justiça, né, a integridade, isso é ser bom, beleza? E isso eu quero que todos vocês sejam. Você simplesmente, né, abrir mão dos seus direitos porque você não quer que as pessoas te vejam como um vilão da história, é você tentar ser bonzinho, beleza? E isso daqui é uma merda. Sabe por quê, rapaziada? Porque o que vai acontecer é, você vai tentar ser bonzinho, tá? E a pessoa vai continuar achando que você é um filho da puta, mesmo você sendo bonzinho. Então, se o seu medo é ser visto como um filho da puta, e naquela época o meu medo era esse. Caralho, meu, o cara vai me ver como aquele... Sabe aquela ideia do empresário safado que, porra, botou uma multa e meu irmão tentou me roubar, né? Toda aquela ideia que eu já falei aqui outras vezes, né? A ideia que tem no ar sobre empresário, né? Eu tinha medo de cair nesse lugar,
né? Eu tinha medo. Então o que eu fiz? Eu abri mão do que era meu de direito, até porque eu trabalhei, eu coloquei dinheiro, eu deveria receber de volta, né? Aquilo ali, um investimento que eu fiz, eu parei a minha carreira para poder investir naquilo. Eu abri mão do que era meu de direito, porque eu não queria ser visto como filho da puta. Então eu quis ser bonzinho. Foi o meu ego que fez eu tomar essa decisão, e é a decisão que vários empresários e vários artistas tomam. Muitas das vezes eles saem das relações, eles abrem mão do que é seu, porque eles não querem ser vistos como uns filhos da puta. Mas deixa eu lembrar você, se você tiver qualquer nível de sucesso na sua carreira, alguém vai achar que você é um tremendo de um filho da puta. E talvez eles tenham até razão. Beleza? Então já tira essa ideia na sua cabeça de que as pessoas não vão te chamar de safado, de mau caráter, filho da puta. Nesse caso desse artista, eu abri mão, beleza? Como eu já falei. E depois eu soube que ele ainda ficou puto comigo, tá ligado? Então assim, caralho, se era pra ficar puto comigo, que eu pelo menos fosse atrás do que era meu de direito, né? Então não tenham essa concepção, rapaziada. Se você tiver algum nível de sucesso, inclusive é uma maneira ótima de você medir o nível de sucesso, tá? Quantas pessoas te chamam de filho da puta? Porque, claro, vai ter as pessoas que de fato são os mau caráteres, tá? Que não pensam em integridade, não pensam em transparência, não pensam em justiça, tá? Mas tem a galera que simplesmente tá andando na linha, tá fazendo as coisas da melhor maneira que pode, seguindo os contratos, mas ainda assim vai ser visto como um grande filho da puta. Não tem jeito. Se você tiver qualquer nível de relevância, você vai ter hater, meu irmão. E aí, conforme você vai crescendo na carreira, os haters vão ficando cada vez mais pesados, né? Pega qualquer pessoa, pô. Pensa o Neymar, meu irmão. Neymar tem gente que acha que ele é um mau caráter, que ele é um mimado, que ele é um menino, que ele é um merda, né? Pensa o Bolsonaro, tem gente que acha que ele é um merda. Pensa o Lula, tem gente que acha que ele é um merda. Qualquer pessoa relevante. Os artistas, porra, às vezes eu posto lá, meu irmão, aqui no canal, no Instagram, falo sobre algum artista, e alguém vai lá e fala, o Matuê não sei o que, o Leno não sei o que. Ou seja, se você tiver algum nível de relevância, sempre vai ter alguém que acha que você é um filho da puta. E isso é uma maravilha, beleza? Eu quero que você saia desse vídeo com essa nova mentalidade. Se alguém tá achando que você é um filho da puta, isso significa que talvez você está no caminho certo, beleza? Claro, sempre tem a pessoa que está sendo filho da puta mesmo. E essas daí, meu irmão, por favor, né? Se converta no sentido de tentar fazer a coisa certa, tentar fazer a melhor coisa, buscar o diálogo, né? Buscar cumprir os seus combinados. Mas sim, vai ter aquelas pessoas que estão fazendo tudo isso e serão vistas como filho da puta. Porque, meu irmão, a interpretação das pessoas é subjetiva, né? Existe a minha história, existe a história do artista, existe a verdade. E a gente sempre está nessa festa tentando rebolar aqui e ali para tentar encontrar a verdade, né? Então alguém sempre vai achar que você é um filho da puta, simplesmente às vezes por escolher, né? Então às vezes, sei lá, vamos supor que eu abro aqui no canal um concurso de artista. Galera, eu vou escolher 3 artistas, eu vou escolher 2 artistas para eu empresariar esse ano e você não vai gastar nada, eu vou fazer tudo por você, beleza? Imagina que eu faço isso. E aí eu vou selecionando e no final ficam 5 artistas. E eu chamo esses 5 pro Rio de Janeiro, converso com eles, tal. No final do dia eu vou escolho 2 e não escolho os 3. Esses 3 que eu não escolhi, se esses caras não tiverem uma mentalidade já muito apurada, de gratidão, de tudo isso que a gente está falando, de entender o seu local, o seu tempo, esses 3 que eu não escolhi vão falar que eu fui um filho da puta, ou vão falar que esses 2 caras que foram escolhidos eram os merdas. Porra, para tentar justificar o seu fracasso. Então, a maneira que as pessoas têm de justificar o seu fracasso geralmente é diminuindo as outras. Então, isso vai acontecer, beleza? Então, meu irmão, você que é artista, lembre-se, você também é um empresário. Você não é só artista, você é também empresário. Se você não é, você é em potencial e deveria ser. E deveria aprender cada vez mais sobre isso. E para isso, você se inscreve aqui no canal, né? Que eu sempre estou trazendo visões empresariais sobre o universo artístico. Então, já tenha isso em mente, beleza? Alguém vai falar que você é filho da puta mesmo quando você não for. E tente não ser, beleza? É isso, rapaziada. Já 14 minutos de vídeo. Vou voltar aqui para as minhas mini férias de aniversário. E amanhã tamo junto aqui sempre com vídeos. 7 horas da noite, geralmente tá aqui no ar um vídeo novo para vocês. E a gente se vê aí na próxima. Tamo junto. Abraço.